Olá, meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem na presença do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar novamente a palavra de Deus, conforme assim nós fazemos do modo que o Senhor Jesus tem nos instruído. E eu faço um breve convite antes de iniciarmos o nosso estudo, que você conheça um pouco mais da missão evangélica Valentes da Libertação, que é um ministério que foi levantado por Deus, por Cristo, para a pregação do Evangelho, o resgate dos perdidos, aqueles que se afastaram da presença de Deus, aqueles que se afastaram da casa de Deus, os que foram escandalizados, excluídos, aqueles que não se sentem hoje mais na presença do Pai. Também cremos na igreja primitiva e no momento e no modo como Cristo assim a instituiu e pediu para que fosse pregado em cima deste modelo de igreja. Também cremos que o próprio Senhor Jesus Cristo tem nos direcionado para este trabalho. Então, eu faço um breve convite a você, que ainda não conhece esse ministério, que acesse valentesdalibertação.com.br e veja, conheça, aprenda um pouco mais da nossa visão. Lá você vai encontrar ensinamentos, textos, vídeos. Eu tenho certeza que Deus falará com você. Eu sou o pastor Leonardo Volk, você pode contar comigo e contar com a nossa equipe. Eu quero hoje compartilhar com vocês, meus irmãos, Carta aos Hebreus, capítulo 12, do 1 ao versículo 8. Carta aos Hebreus 12, 1 a 8. Diz assim: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Amém? Então, nós lemos bastante aqui, depois eu convido você a ler na sua casa, a meditar nesse texto, mas vamos falar sobre um assunto muito importante. Primeiro, nós cremos que Jesus Cristo é o exemplo perfeito para nós seguirmos, para ser o nosso direcionador, para ser o nosso redentor, aquele que nós temos que olhar e nos espelhar em tudo. Depois nós precisamos aprender sobre outro assunto que é a disciplina de Deus. E não existe disciplina de Deus sem o direcionamento concreto de Cristo. Como assim, pastor? Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que está ouvindo esta mensagem. Se você não entrar na disciplina do Pai, não há como viver em Cristo. Porque viver em Cristo nos obriga a entrar na disciplina de Deus. Quando a palavra diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Veja, existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. E essas pessoas estão sempre olhando para a sua vida e procurando um exemplo a ser seguido. Você pode dar bons exemplos para os bons ou maus exemplos para os maus. Você escolhe que tipo de exemplo você quer ser. Se Cristo é o seu redentor, se o próprio Jesus Cristo é o seu direcionador, é o seu salvador, nós temos que dar exemplos como o de Cristo. Então diz assim, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Veja, Jesus Cristo
suportou toda a afronta que lhe foi feita na cruz, para depois sentar-se ao lado do trono de Deus. Nós temos que entender, quando Jesus senta à destra do trono de Deus, quer dizer, à direita, para chegar a este momento, ele teve que passar pelo escárnio, pelo sofrimento, pela luta, pela batalha. Ele teve que passar por momentos em que sua fé como homem foi testada. Jesus foi levado ao limite, como nenhum outro homem durante a história foi levado. Nunca houve alguém que foi levado ao limite como Cristo foi. E a palavra nos exorta que nós temos que olhar para ele, sendo o autor e consumador da nossa fé, porque ele suportou a cruz. A pergunta que eu faço para você hoje, que está ouvindo essa mensagem, é: você tem suportado a cruz? Ou você está vivendo debaixo de um evangelho que lhe promete uma série de bênçãos, que lhe promete uma série de coisas, que diz que Deus vai fazer, que Deus vai te dar, que você tem que ser um investidor, que isso, que aquilo, porque o milagre vai acontecer, mas não tem cruz. Porque eu quero dizer para você, o evangelho que te promete bênçãos, mas não exige de você morte na cruz, é um evangelho da mentira. Um evangelho que diz para você, venha para cá e você será abençoado, mas não exige a sua conversão, não exige com que você entre naquela cruz, que carregue a sua própria cruz, porque diz a palavra que cada um vai carregar a sua cruz. Como é que eu entro na cruz, pastor, quando eu aceito Jesus, quando eu sou participante da morte dele na cruz? Não existe igreja sem crucificação. Para que você seja uma igreja, para que eu seja uma igreja, para que qualquer pessoa possa ser uma igreja, é necessário que exista crucificação. Por isso que nós vivemos dias em que a igreja virou um grande fast food, onde você recebe inúmeras porções. Você escolhe o número da comida que você quer no fast food. Olha, eu quero o número 1, prosperidade financeira. Olha, eu quero o número 2, cura física. Olha, eu quero o número 3, carro novo. O número 4, eu quero a minha casa. Eu quero mudar de emprego. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Aonde está o evangelho que prega os mártires? Aonde está o evangelho que transforma corações em sofrimento, como diz a palavra, transforme o vosso riso em choro? Vivemos uma era, e eu prego isso constantemente, o meu ministério não é fundamentado em pregação de bênção, mas nós pregamos a palavra como ela é. As bênçãos não são nada além de qualquer consequência daquilo que você faz quando serve a Cristo de coração. Bênção quer dizer que Deus vai te dar alguma coisa na sua vida material? Não. Bênção quer dizer que você está salvo, você está abençoado. De algum modo você pode receber algo material? Pode. É regra? Não. Mas pode, se Deus assim quiser. Mas você não pode tentar a Deus para receber as coisas. Ficar tentando Deus. Se eu sou teu filho, Deus, eu tenho direito à herança. Se eu fiz... Ó, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Minha irmã. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de um bispo aí de uma tal igreja, eu não vou perder meu tempo aqui citando, no qual ele me mandou uma mensagem, acredito que foi por engano, porque ele com certeza dormiu com a orelha muito quente hoje. Ele talvez ouviu o que ele nunca ouviu na vida dele, porque eu fiz o papel de orientá-lo a isso. Porque me mandaram uma mensagem oferecendo bênção em troca de dízimos e ofertas. Eu vou orar porque ele disse assim, eu vou orar porque Deus me deu uma revelação, e essa revelação é que eu tenho que orar por todas as suas causas na justiça, e você vai fazer um compromisso com Deus, que é dar o seu dízimo e sua oferta. Isso é uma doutrina do diabo. Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém disser que Deus deu uma visão, deu um direcionamento para ele orar por algo material na sua vida, eu quero dizer para você, foge, que isso é uma doutrina do inferno. São os bodes enfiados na igreja dizendo que são homens de Deus. Não são, são bodes. A única coisa que Deus quer que os homens de Deus, os pastores, façam é que preguem o evangelho da crucificação.
Porque quando alguém se converte, verdadeiramente a vida dessa pessoa se transforma. Você não tem que pedir nada para Deus. Você não vai pedir para Deus tocar no seu processo. Você não precisa pedir para Deus te dar nada, dar um novo emprego. Deus diz em Mateus 6, Jesus diz que ele veste os lírios do campo do mesmo modo que ele alimenta os pássaros. Ele não alimentaria você? Não faria por você, homem de pequena fé. Entenda, a promessa já está sobre aqueles que foram crucificados. Não caia nas armadilhas destes bodes que estão vendendo um evangelho do demônio. Não caiam. Não caiam nas reuniões de prosperidade, não caiam nas reuniões de cura, não caiam nas reuniões. Vá para as reuniões que pregam Cristo crucificado, que pregam conversão, arrependimento. É lá que você tem que estar. E diz a palavra em seguida: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais desfalecendo os vossos ânimos. Olha só, meu irmão, considera aquele que suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo. Meu irmão, quero te dizer, tá fácil servir a Jesus nos dias de hoje? É claro que não. Tá fácil você ir para a igreja? Cada vez que você vai, às vezes você volta pior, porque você ouve tanta besteira, que você volta para casa pior. Não estou generalizando, é claro, mas eu estou dizendo para você, eu conheço, eu estou no meio evangélico. Cada vez eu vejo mais atrocidade sendo pregada por homens despreparados, que não conhecem a palavra, que vivem um ministerialismo terrível, que não vivem crucificação, estão preocupados em encher os seus templos e as suas igrejas, estão se lixando para o evangelho de Cristo, vendendo qualquer coisa que se pareça com o evangelho. Por isso que ele diz, você tem que considerar as contradições, porque olha só, Jesus suportou isso. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo que se a gente se dobrar ao que está sendo oferecido, nós nos perdemos. Você precisa suportar firme, forte, porque Jesus passou por isso. Você também tem que passar, eu também tenho que passar. A gente não pode se dobrar ao que está sendo oferecido hoje. Não se dobre. Ah, pastor, mas eu estou tão desanimado com a minha igreja. Está desanimado, meu irmão? Eu concordo com você, imagino que você esteja mesmo. Então, mas não desanime com Cristo. Não desanime com Jesus, não desanime com a palavra, não desanime com o que está escrito na Bíblia, não desanime. Porque é isso que importa. Jesus muitas vezes não está ali onde dizem que ele está, não está. Não tem nada de Jesus. Jesus está na Bíblia. Você quer conhecer Jesus? Dobra o teu joelho no teu quarto sozinho, sem ninguém, e abre o teu coração. Dobra o teu joelho no teu quarto, abre a Bíblia e leia como você nunca leu nada na sua vida. Aí você vai conhecer Jesus. É lá, é no íntimo, é no particular que Jesus está. É lá. Continua a palavra, ainda não resististes até o sangue combatendo o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Olha só! Por vezes você está reclamando pelos cantos. Ah, pastor, eu participo da campanha, não aconteceu nada. Não vai acontecer mesmo, campanha não é de Deus. Não está na Bíblia. Ai, pastor, me deram uma profecia, uma profetada lá na igreja e não aconteceu. É, pois é. Não duvido que não tenha acontecido. Mas ele está falando, Jesus está te ensinando para você sair dessa situação. Jesus está falando, dobra o teu joelho, vem me buscar, me conheça, se entregue para mim de verdade, saia desse ministerialismo, dessa coisa igrejeira, sai dessa conversa mole, se dobra. É o que Jesus está dizendo. E diz a palavra aqui, ele está querendo te corrigir. Por quê? Porque ele quer que você seja aquilo que ele sonhou. Jesus diz aqui, a palavra de Deus está dizendo, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Meu irmão, se você está passando por uma luta, ei, se alegra, Jesus está te corrigindo. Essa correção só serve para uma coisa, é para você ser rico? Não. É para você ter bênção material? Não. É para você mostrar para os outros que você é mais abençoado que eles? Não. É para você ser salvo. Para isso que ele está falando, eu quero te corrigir, você não está entendendo a mensagem.
Entenda, meu irmão. Outro dia eu estava discutindo com um grande amigo sobre um assunto, conversando uma discussão muito sadia, e nós falávamos exatamente sobre prova. Tem uma doutrina maldita, satânica nas igrejas que diz que Deus coloca as pessoas em prova. Ah, Deus me botou na prova. Meu irmão, você acha que Deus vai te botar na prova? Você vai passar por adversidades como qualquer ser humano na Terra. Todos passarão por adversidades, todos passarão por problemas. Isso não é prova nenhuma. Isso não é prova nenhuma. Isso são circunstâncias da vida. Prova de Deus é todos os dias você mostrar para Ele que o ama. Prova é você todos os dias conseguir se dobrar aos pés de Cristo e mostrar para Ele que você o ama, que você não vai ceder para o pecado, que você vai continuar firme na palavra. Isso é prova para Deus, prova do amor que você tem para Ele. Deus não vai te colocar numa situação, meu irmão, para te botar no fundo do poço, para te destruir, simplesmente para te provar. Não. A maior prova já aconteceu, que foi na cruz. O plano de Deus é te proteger, é te moldar, é te abençoar. E as adversidades da vida vão muitas vezes te permitir passar por isso. Você está numa situação difícil, mas aí Jesus vai lá e vai te direcionando. Olha, vai fazendo assim, vai fazendo daquele jeito. Vai fazendo assim, meu filho. E quando você percebe, você passou por ela, você foi abençoado. Entenda! Ele está corrigindo, não reclama, não sofre. Ah, pastor, mas está tão difícil, eu não imagino que esteja, mas eu quero te dizer, ei, compartilha do sofrimento de Cristo na cruz. Lembra-te dos mártires que morreram, lembra-te dos reformadores, lembra dos homens e mulheres que padeceram tanto para que o evangelho estivesse à sua disposição, à minha disposição, o Espírito Santo sobre nós, que Jesus assim deixou. Lembra-te dos apóstolos que não tiveram, nenhum deles tiveram mortes como as pessoas pensam nos dias de hoje. Ah, foi uma benção. Não foi não, Paulo foi decapitado. Nós temos ali Pedro crucificado de cabeça para baixo. Alguns desapareceram. O primeiro mártir da história, Estevão, foi apedrejado até a morte. E vocês muitas vezes ouvem homens de púlpito pregando. Não, porque o plano de Deus é você ser abençoado, o mal não vai te tocar. Ei, seríamos nós melhores que os apóstolos? Meus irmãos, os dias são maus e nós estamos vendo veneno sair da boca dos púlpitos. Preste atenção no que está acontecendo. Por isso que diz assim, estou acabando a mensagem. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque o filho, quem é o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não os filhos. Quero dizer uma coisa, se você está andando sem disciplina, se você não está vigiando o caminho que você anda, se você está ouvindo um monte de besteira de púlpito e está fazendo heresia que estão mandando você fazer, se você está entregando brinde, se você está prometendo bênção para os outros, se você está fazendo circo na igreja, seguindo o que o pastor está mandando você fazer e não está na Bíblia, eu quero te dizer uma coisa. Você é um bastardo. E se eu fizer isso também, eu serei um bastardo. Filhos de Deus seguem a Bíblia, a palavra e o que está escrito. E se alguém mandar você fazer qualquer coisa que não está na palavra de Deus, você foge, desaparece, porque nós não somos bastardos, nós somos filhos. E só temos um único Pai, que é o Deus Criador, e um único mediador e Salvador, que é Jesus Cristo. Ninguém acima deles. Ninguém pode nos dizer que são melhores e podem nos direcionar mais do que eles. Nós temos o Espírito de Deus, é por esse próprio Espírito que nós chegamos até o Pai. O próprio Espírito nos leva a Cristo. Cristo nos conduz ao Pai. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, 2 caminhos. Suportai as lutas que você tem passado, sem reclamar. Para de achar que Deus te botou na prova, para de achar esse monte de boberice. Para. Segunda coisa, está na disciplina de Deus. Deus está te ensinando algo. Seja inteligente. Aprenda. Faça o que Deus quer e siga a sua vida para o alvo que é a salvação. Amém? Você tem um dia abençoado. Que Deus te guarde, te prospere. A nossa mensagem foi um pouquinho mais longa do que de costume, mas eu quero dizer, foi o que Deus mandou entregar para você. Se você crê, receba. Seja valente. Um grande abraço.